Olá, pessoal. O objetivo aqui é apresentar para vocês uma POC que eu fiz na tentativa de desenvolver o meu próprio cloud. Esse esforço aqui, ele faz parte de uma trilha de aprendizado, um exercício indicado por uma trilha de aprendizado da Anthropic. Tem um curso da Anthropic, que é o Build with Cloud with the Anthropic API. Building with the Cloud API. Essa trilha aqui, ela ensina a gente de uma maneira bem simples, né, usando um notebook e tal, não é nem usando o Python direto, né, mas usando um notebook na web, ensina a desenvolver uma, uma API que integra com a API da Anthropic. Ou seja, você faz requisições HTTP e a sua API, para poder responder a pergunta do usuário que veio na requisição HTTP, ela se comunica com a API da Anthropic. Seguindo essa trilha aqui, eu resolvi fazer o exercício de uma forma um pouco mais completa, de uma forma que fosse mais palpável. Eu não sou programador de Python, eu sou de Java, e eu entendo mesmo de Java, nem entendo tanto assim de Java, mas ganho dinheiro programando em Java. E Python não é a minha praia, mas a gente faz o que pode. Então, o disclaimer é esse: não se apegue ao meu estilo de programar em Python, aos erros que foram cometidos, porque realmente Python é novo para mim. Então, o objetivo aqui é conseguir fazer com que uma API exista e se comunique com a API da Anthropic. Vamos lá, então. Bom, primeiro, a ideia que surgiu, né, fazer o meu próprio cloud. Era essa a ideia. E foi exatamente isso que eu consegui fazer aqui. Não dá para chamar esse cloud que eu fiz de cloud, mas parece bastante. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Primeiro, a gente tem um cliente, é uma pessoa, né? Um humano, um usuário. Esse camarada, ele faz uma pergunta, como a gente faz uma pergunta no cloud. Eu vou mostrar o cloud para você aqui. É aquela ferramenta que a gente instala no nosso computador aqui, ó. E aí você faz perguntas para ele e ele responde. E não apenas pergunta, né? Pergunta é o mínimo que você faz aqui. Você pode pedir para realizar tarefas, você pode pedir para revisar código, para organizar coisas no seu computador, para interagir com algum site da web, dá para fazer um monte de coisa, mas minimamente faz-se pergunta para uma IA usando essa ferramenta aqui, que é o Cloud Code. Beleza. Então, é, o client que eu considerei aqui é o usuário. Ele faz uma pergunta, essa pergunta vai encontrar na nossa API, que é essa caixinha rosa aqui, um handler. Esse handler, é, que em Java é controller, né? Mas em Python o pessoal tem uma tradição de chamar de handler. Ele vai receber essa requisição através de uma rota que está exposta lá. E recebendo essa requisição, ele pega essa pergunta que foi feita e envia para gravar numa sessão. Porque tu imagina, né? O cloud, ele não tem memória, né? Você faz uma pergunta, quando você faz outra, ele não lembra da primeira. O único jeito de você conseguir contextualizar o cloud, não digo que seja o único jeito, mas o jeito mais legal, o mais tradicional, o que se pratica, é você fazer uma pergunta e deixar que o cloud receba, junto com a sua pergunta, o diálogo que aconteceu anteriormente. Imagina, você está conversando com uma pessoa e você pergunta, como é que vai a sua tia? Aí o cara disse assim, ela está hospitalizada. Aí você, no momento seguinte, pergunta, nossa, mas ela tá, qual o problema dela? Aí o cara responde para você assim, ela quem? Que problema? Porque ele já não lembra mais que estava falando da tia nem da hospitalização. Então é importante que o cara que está conversando contigo, ele lembre do que você falou antes e do que ele respondeu antes também. Como você perguntou da tia dele, ele disse que está hospitalizada. Quando você perguntar qual é o problema dela, ele vai saber que ela é a tia e problema é o problema de saúde, já que ela está hospitalizada. Então a gente faz exatamente isso aqui na nossa API. A gente envia a pergunta para gravar numa sessão. Essa pergunta ela vai ser submetida a um service, uma outra estrutura que foi criada aqui, e esse service vai enviar essa pergunta e também as respostas que forem recebidas para um Redis. O Redis vai então reter naquela seção do usuário as perguntas e as respostas que o usuário recebeu, as perguntas que ele fez e as respostas que ele recebeu. Para ele ser capaz de, toda vez que o usuário enviar uma nova pergunta, a gente
cata todas as perguntas e respostas daquela sessão e envia junto com a pergunta atual que ele está fazendo agora. Afinal de contas, o que a gente quer é contexto. Contexto é baseado em pergunta e resposta, pergunta e resposta. É assim que uma conversa fica contextualizada. Ok, agora que a gente já sabe a estratégia que a gente quer utilizar, o que é que o handler faz? Ele requisita, no primeiro momento, ele envia a pergunta do usuário para gravar no Redis. Aí, de novo, ele vai falar aqui com o nosso service para poder requisitar todo o diálogo da sessão. Ou seja, todas as perguntas e respostas, inclusive essa anterior aqui, né, essa última, que foram feitas até agora. Ok, então o service requisita do Redis, fala para ele, ó, me dá aí todo o diálogo que aconteceu, todas as perguntas e respostas que estão registradas na sessão desse usuário aqui. O Redis, então, entrega os diálogos completos para o service devolve isso para o handler. Agora sim, agora o handler diz assim, bom, eu já estou com tudo que eu preciso para poder enviar essa pergunta para alguma LLM aí do mundo para poder responder, receber uma resposta. Ok, a gente está usando a API da Anthropic, então ele vai enviar para a API da Anthropic, vai decidir o modelo que vai ser usado, né? Tem vários modelos lá, e vai enviar esse diálogo, inclusive com a última pergunta, e espera receber uma resposta útil de lá. Agora, o handler vai fazer o seguinte, ele vai submeter todo o diálogo, que foi obtido aqui do Redis, e concatenado com a pergunta que foi feita pelo usuário, ele vai submeter esse diálogo. Não esqueça, a gente espera contexto, a gente quer contexto, a gente quer fornecer contexto, não apenas a última pergunta, mas o contexto do diálogo para a API da Anthropic. Então, ele vai enviar isso aqui para um service que a gente vai definir aqui dentro da nossa aplicação, que é o Anthropic Service. Esse service ele tem aqui a função de integrar com a API da Anthropic, que é quem realmente vai produzir a resposta e enviar a resposta para nós, né? É o mecanismo que gerencia lá, né? que toma conta dos processos que são feitos lá na LLM, que cuida de contar token, cobrar a gente e tal. Esse service vai integrar com a API da Anthropic e vai enviar para lá todo o diálogo. Então, o service aqui vai submeter o diálogo inteiro para a API da Anthropic. Uma bonita resposta vai ser elaborada lá do lado da Anthropic, da API deles, e a Anthropic vai responder para nós e o nosso service vai pegar essa resposta e devolver a resposta para o handler. O handler, por sua vez, envia a resposta para gravar na sessão, lá no Redis, para a gente não perder nada. A gente está sempre alimentando o nosso contexto, a gente está sempre incrementando o nosso contexto. Da primeira vez que a gente incrementou ele com a pergunta que o usuário fez. Aí a gente pegou todo o contexto que havia, somou com essa pergunta e enviou para a Anthropic. Agora a gente já tem a resposta da Anthropic. Então a gente vai alimentar o nosso contexto, ou seja, complementar o diálogo que está rolando com a resposta da Anthropic. Olha lá, envia perguntas e respostas. Agora ele enviou uma resposta e vai ser gravado aqui no Redis. E depois de gravar no Redis, ele vai enviar a resposta para o cliente. Então é esse o objetivo aqui do nosso esforço. E agora a gente vai ver como é que isso foi feito em Python.